Que tipo de figo é você hoje no mundo espiritual? Graça e paz aprofundado, chegamos a Jeremias 24 e nós vamos entender, nós vamos estudar aqui sobre os dois tipos de figo. Aproveite e já se inscreva no nosso canal, chegamos a 200, estamos chegando a 500 membros, vamos crescer nesse canal. Se inscreva, já dá aquele joinha que nos ajude. E lembra, isso tudo aqui a gente está estudando no 5 AM. O que é o 5 AM? É um grupo de oração, de estudo da palavra, que é uma bênção, onde a gente todos os dias estuda um capítulo da Bíblia. Gente, todas as respostas que você precisa está aqui. Imagina quando você lê, você se aprofunda aqui conosco. Sua vida vai para um outro nível e Deus se agrada, sabia? E é isso que ele está falando aqui. Porque tem dois tipos de pessoas aqui em Jeremias 24, que uma ele se agrada e uma não. Vamos ver aqui, ó, versículo 1. E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figo postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Então aqui nesse momento a gente chegou no ponto da história que é a segunda deportação que aconteceu, né, sobre Jeconias, que essa segunda deportação é aquela que incluiu Mardoqueu e Esther. Lembra, a gente no nosso canal aqui, nós já estudamos sobre o livro de Esther, que é lindo, que é maravilhoso. Foi um dos primeiros livros que a gente estudou aqui no nosso canal. Né? Tá lá em Esther, capítulo 2, versículos 5 a 6, você vai descobrir isso. A primeira deportação que teve foi aquela que incluiu Daniel. Lembra Daniel? Depois dos jovens que mudaram de nome para Sadraque, Abidnego. Pois é. E essa segunda deportação aqui aconteceu no ano de 597 antes de Cristo, né? E as duas deportações antes da destruição final e completa, elas foram uma outra maneira do Senhor tentar divertir Judá e Jerusalém para que eles se arrependessem. Só que, infelizmente, foi tudo em vão. Então, só para você entender sobre essas deportações. Aí chegou aqui na questão dos figos. Vamos lá, versículo 2. 1 cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto, eles eram ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou, o que você vê, Jeremias? Eu respondi, figos, os bons são muito bons, Senhor, só que os ruins são intragáveis, não tem menor condição. Então olha que diferença. Então, o Senhor revelou esse mistério. Por que ele mostrou para Jeremias esses 2 figos e tal? Que história era essa? Então o Senhor me dirigiu a palavra, dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei desse lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. E depois ele fala aqui no versículo 7, eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor, serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Então aqui nesse versículo 5, né, é o que acontece, a gente tem que entender que aquilo que acontece com os verdadeiros filhos de Deus é sempre algo que é permitido pelo Senhor. O Senhor está no controle de tudo. Então os figos bons, quem são os figos bons? São representados por aqueles que são fiéis a Deus, por aqueles de bom coração. Por isso que as pessoas que foram escolhidas por Deus, através do seu comportamento, aqueles que têm um bom coração, Deus aumentou ainda mais esse coração aqui no versículo 7. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me, de saber que eu sou o Senhor. Então é um povo que foi fiel, é um povo que seguiu por Deus, mesmo estando no exílio, mesmo tendo sido expulso da sua terra, ele seguiu para sempre. Agora o outro povo, olha que interessante, que são os figos maus, representado pelos ímpios, são aqueles que acreditavam, inclusive eles zombaram daqueles que foram deportados. Eles acreditavam que eles eram especiais. Não, nós somos poupados da deportação, nós somos os caras e tal. E eram pessoas que não tinham o quê? O entendimento espiritual. E isso tem muito a ver com hoje, com o nosso dia a dia, quando as pessoas que parece que vivem vidas boas,
vidas confortáveis, que vão para o mundo, para balada, que fica com todo mundo, que bebe, que rouba, que mente, que cheira, que faz todos os pecados, não tem o entendimento espiritual do que estão fazendo, não entendem as intenções de Deus e interpretam essa prosperidade, essa alegria na sua vida deles como algo bom, algo até de Deus. Nossa, como é que eu sou abençoado por Deus, sabe? Eu sou um filho de Deus. A pessoa nem recebeu Jesus e já se chama de filho de Deus. Então, o mundo, né, através do inimigo, do diabo, ele traz essa cegueira, muitas vezes. Ele traz essa mentira de pessoas que acham que estão vivendo uma vida boa, mas no fundo são figos maus. E o que acontece com os figos maus aqui na palavra? Qual que é o destino deles? O destino deles está aqui, ó, no versículo 9. Servirão de exemplo ridículo e de maldição. Serão amaldiçoados. Então não importa se hoje você está no exílio, não importa se hoje você está vivendo um deserto, uma situação difícil. Isso é temporário. Se você tem o seu coração voltado para Deus, se você é um cristão genuíno, que ora, que jejua, que ajoelha, que busca a palavra, Deus está cuidando de você. Mesmo que Ele tenha te permitido ir para um exílio, para um deserto, para uma situação desafiante, você será preservado. Você é considerado um figo bom. E os figos bons, eles vão prosperar. Eles vão para a glória com Jesus. Eles vão para o céu com Jesus. Então não compare a sua vida hoje com a de um ímpio que está vivendo uma alegria. Ele pode ser um figo mau. E o figo mau, o destino, é a humilhação. O destino é a maldição. Então Deus te ama. Só de você estar aqui, provavelmente, 99% de chance de você ser um figo bom, guardado, amado e abençoado pelo Senhor. Continue nesse caminho. Que Deus te abençoe.